Bom, pessoal, vimos como funciona a aplicação, né, na prática, modelo de negócio, aplicação funcionando, e agora vamos conhecer um pouco sobre a aplicação, sobre os detalhes técnicos, quais foram as tecnologias utilizadas nesse projeto e algumas decisões de arquitetura. Beleza? Vamos lá? Começando aqui com o back-end, tá? Então, meu back-end ele está escrito em Java, atualmente está com Java 21, poderia atualizá-lo para outra versão mais nova. A gente tem o Spring Boot 3.5 aqui, poderia também subir para uma versão 4, né? Aí um ponto importante, a gente tem o Spring Web Security e OAuth e JWT também para controlar a autenticação. E o mais importante que eu gostaria de explorar aqui é que esse projeto ele está desenvolvido no que a gente chama de uma arquitetura modular, ou seja, ele está separado em 3 módulos Maven, tá? E aí eu até escrevi um artigo sobre isso, tá? Explicando como que funciona esse tipo de arquitetura. Então, se vocês tiverem interesse, está lá no FullJ esse artigo, é só digitar Clean and Modular Java. Eu exploro exatamente esse projeto, mostrando a arquitetura, como foram as decisões estratégicas, tá? E alguns exemplos do prós e contra, beleza? Então, esse é o nosso back-end. O front-end, por sua vez, a gente vai trabalhar com Angular, TypeScript e HTML, tá? CSS, bem básico. E eu tenho aqui em autenticação e autorização Keycloak, tá? Então eu trabalho com Keycloak, forneço um token a partir do Keycloak e envio para o meu back-end para controlar, para proteger minhas rotas, tá? Aqui a gente também tem um outro artigo bem interessante que eu criei um projeto com parte 1, parte 2, parte 3, ensinando a trabalhar com Angular Keycloak, bem interessante, tá? Quem tiver interesse de dar uma lida para aprender mais sobre isso, beleza? E por fim aqui a gente tem tanto deploy quanto database, tá? Então começando aqui, database, trabalharemos com MongoDB Atlas, tá? E aí no Atlas a gente vai explorar bastante o charts, a gente vai trabalhar obviamente numa réplica set na nuvem e esse carinha aqui, Credible Encryption, tá? Eu quero falar muito sobre isso. Então a gente vai explorar criptografia em uso nessa aplicação para proteger dados a nível de banco de dados, tá? E por fim a gente vai trabalhar o deploy na nossa infraestrutura, no deploy no render, que será nosso berço de infraestrutura, beleza? Vamos começar pelo front-end. Tá, então ele é um projeto mais simples, ele foi desenvolvido com Angular, TypeScript, CSS e HTML, tá? Aqui a estrutura dele está toda conduzida dentro dessa pasta app. Então aqui vocês têm um componente, você tem o serviço, tá? Então vamos pegar aqui um exemplo simples. Eu tenho aqui o match, né, que é o jogo, e aqui eu tenho a lista, eu tenho o add, tenho o componente de cadastro, de edição, etc. Então se a gente pegar aqui o da lista, vocês vão ver que aqui eu tenho o HTML que representa aquela tela que a gente tem quando clica aqui em jogos, tá? Então essa é a tela de lista, beleza? E aí aqui cada tela dessa, cada HTML desse vai responder nesse TS. E esse componente, ele sim faz a comunicação com o server para buscar as informações do back-end, tá? Então aqui o Match Service, se você observar, ele tem chamadas do Match Service que vão para o back-end, como esse. Claro, isso aqui tem muita coisa para ser melhorada, eu não sou nenhum especialista em front-end, poderia muito bem arrumar isso daqui, jogar isso daqui para outro arquivo, organizar melhor esse projeto, mas não me apetece essa ideia de front-end, então isso funciona bem e tá ok, e continue assim. Então, quem tiver interesse em alterar, até submeter uma PR, eu agradeço, beleza? Então aqui o principal é que eu faço as comunicações com o back-end através dos services, tá? Então aqui a gente tem separado todos os services, tá? Então se você abrir aqui, você vai ter o batch, você vai ter o match, você vai ter o reg, você vai ter o round, etc. Beleza? Ok. Quando a gente aponta subir essa aplicação, a gente precisa apontar onde está o back-end, né? E o back-end está aqui dentro de environments. Então, quando você roda em homologação, você aponta para esse cara, localhost 8080, que é onde vai subir o seu back-end, beleza? E aí vem o ponto-chave, tá?
O Keycloak para fazer a autenticação está dentro desse projeto, tá? Eu deixei ele aqui. Então, como é que funciona isso? A gente tem aqui um README que eu deixei até pronto, que basicamente você vai executar, seguir esses passos para subir o projeto com o Keycloak. Então, você tem um Docker Compose, a gente vai executar esse Docker Compose e na sequência a gente vai rodar o Docker Run para estabelecer uma comunicação com o Keycloak, beleza? Dentro do Docker Compose, eu tenho tanto o Keycloak quanto o Postgres. O Postgres ele é necessário para que o Keycloak salve as configurações que você fizer durante a vida da sua aplicação, beleza? Ok, dado isso, fez esse cadastro, subir, basta seguir o README que eu deixei pronto. Então, você vai ter aqui o Keycloak rodando em 8180 e você simplesmente precisa vir criar um próprio realm, um seu realm aqui, que já está explicado aqui, como você faz, como que você acessa e, obviamente, como você roda isso em homologação. E se você precisar rodar isso em produção, basta alterar as environments, tá? Então, é desta maneira que a gente sobe o front-end. Não tem muito segredo, é um projeto Angular, então, de novo, tem coisas a serem melhoradas, mas o principal é isso. Cada classe tem o seu módulo TS que vai fazer essa comunicação, que vai chamar um service e vai bater no back-end, tá bom? Então, basicamente, este é o projeto do front-end. E ele, obviamente, tem um arquivo Dockerfile também, que é responsável por subir, por executar dentro do da minha environment no render, dentro da minha arquitetura de deployment. Beleza?